minutinho, cara, já voltamos, hein? E agora, Empreenda Geek, com Anderson e Daniel. Boa tarde, galera. Tudo bem? Aqui é Anderson Teixeira, o seu coach de carreira. Como é que vocês estão? Mais um Empreenda Geeks aqui hoje. Vamos à nossa colinha. Você está na Rádio Geek BR. Acesse as nossas redes sociais no @Rádio Geek BR. Você também pode assistir nosso programa na hashtag Geek ao Vivo. Lembre-se também de nos mandar uma mensagem com suas perguntas no WhatsApp, que é o 011 97313 6617. Repetindo, 011 97313 6617. Bom, galera, vamos lá. Mais um dia de programa. Algumas novidades. Vocês devem estar se perguntando por que eu tô sozinho aqui hoje. É que o meu digníssimo amigo Daniel está com projetos novos e resolveu nos deixar, mas deixou uma contribuição muito bacana aqui. Eu quero deixar um grande abraço para ele, uma gratidão muito grande, porque foi ele que me convidou para estar aqui. Mas de maneira geral, começamos uma nova etapa no programa e a partir da semana que vem já com novos convidados, tá bom? E vamos lá, né? Vamos falar sobre empreendedorismo, sobre como ser empreendedor nesse país aqui, que é uma dificuldade, uma batalha. E no programa de hoje eu quero falar especificamente sobre como fazer uma venda classe A, uma venda nota 10, como ser um vendedor mais efetivo, né? Como entregar mais resultados através das vendas. Bom, e para começar a falar dessa parte, eu queria iniciar com vocês com uma coisa muito importante, porque primeiro é como que você se porta como um bom vendedor para efetivar uma boa venda, né? Eu tenho minhas colinhas aqui para não esquecer nada que é importante para passar para vocês. Mas primeiramente, para você ser um bom vendedor, você tem que ser congruente com aquilo que você vende. Ou seja, você precisa estar alinhado com o produto que você vende. Você, por exemplo, se você vende celulares, você tem que usar aquele celular que está vendendo. O cliente precisa ver isso. É a prova social que ele tem, né? Se você vende carros e você não usa o carro da empresa da marca que você vende, não tem congruência com o seu cliente, né? Então, isso é muito importante, porque demonstra muita confiança no produto. Se você usa o produto, aquilo que você está vendendo, faz sentido para o cliente fazer a compra, porque isso facilita a tomada de decisão dele, tá? E isso é importante porque, às vezes, o vendedor até consegue efetivar a sua venda, né? Ele até consegue fazer uma venda não tão efetiva e sem congruência, mas isso que vai acarretar no futuro? Vai acarretar que esse cliente vai acabar que ele não vai voltar a comprar aquele produto com você, né? Então isso também tem uma questão de prolongar o processo para uma próxima decisão de compra, ok? Bom, uma coisa também que é importante com relação à congruência é a questão da recomendação, porque se esse cliente compra com você e você fez uma venda congruente com aquilo que você está vendendo, que você acredita realmente no produto, que você até usa o produto, para o cliente isso é fundamental, porque esse cliente é o cara que vai te recomendar para outras pessoas que queiram utilizar o teu produto ou o teu serviço, tá? Bom, e aí, quando você fala em vendas, você deve ter uma coisa que é muito importante. Você tem que ouvir na essência. E o que é ouvir na essência? É deixar o seu cliente expor a questão que ele tem sobre a decisão da tomada de compra. Por exemplo, eu quero comprar um celular. E aí o vendedor chega e de repente ele já quer fazer a venda rápida, ele já quer falar tudo que o celular tem, todas as características, velocidade de internet, foto, qualidade, aplicativos, etc. Mais o design e tudo mais. E o cliente fica às vezes ali escutando o vendedor falar e não consegue tomar a decisão da compra. O vendedor efetivo, aquele que tem congruência com o que vende, aquele que ouve na essência, ele primeiro vai ouvir qual é a necessidade do cliente. Por que ele quer comprar aquele aparelho celular? Qual é a tomada da decisão? Qual foi a jornada que esse cliente fez para comprar esse celular? É porque ele precisa de um celular para o trabalho, ele precisa de um celular para lazer, ele precisa de um celular só para usar as redes sociais, enfim. Se esse cara fizer uma venda, escutando na essência o seu cliente e vendendo efetivamente um produto que vai realmente atender a necessidade dele, ele vai voltar a comprar daquela marca, ele vai voltar a comprar daquele vendedor, tá? Isso é importante. E nessa fase de ter uma escuta na essência, uma das coisas que é muito importante é você descobrir esses porquês, as necessidades, e explorar se o cliente, por exemplo, já pesquisou
outras formas, se ele já explorou outras opções até chegar naquele momento com você. E por que disso? Isso vai te gerar uma série de informações que vai te capacitar a construir essa venda de uma maneira mais elaborada, a ter um discurso que vai de encontro com a necessidade do cliente. E veja bem, não estou falando de você criar uma situação onde você fale mal do produto concorrente. Então isso também é importante, porque falar mal do produto concorrente dá um ar aí de que você não é uma pessoa que tem congruência nas vendas, porque se o seu produto é tão bom quanto o outro, você não precisa falar mal do concorrente. O que você pode fazer é fazer equiparações, análises, para que você possa então chegar nesse ponto definitivo da decisão de tomada de compra, tá? Bom, outra coisa que é importante para a gente falar é se você, como vendedor, tem clareza do que está vendendo. Isso é importante. Quantas vezes você foi comprar um produto e aí você vai fazendo perguntas para o seu vendedor e de repente ele fala, isso eu não sei te dizer. Isso quebra uma relação muito importante, que é a primeira relação de confiança que você tem com o seu cliente. Se você não sabe responder uma pergunta, é uma coisa muito complexa, porque para o cliente isso já gera uma situação de desconfiança sobre as qualidades e efetividade do produto ou do serviço que o vendedor está vendendo. Dentro desse contexto, o que é legal você entender? Estudar bem sobre o produto, estudar bem sobre as questões que são características principais desse produto e, principalmente, se você tiver perguntas que são levantadas pelos clientes, como você faz para aprender com essas perguntas, né? Como que você faz para pegar essa pergunta e levar ela à frente, entender o porquê que ele perguntou aquilo e como você pode responder? Isso é importante. Vamos lá. O próximo item aqui que eu queria falar para vocês é a questão sobre o processo de vendas através do mercado e dos nichos de mercado. Quando você fala de nicho de mercado, por exemplo, é importante que você entenda que quando você fala de nicho, você está direcionando para qual mercado você quer vender. Tá? Isso é importante. E hoje, um dos pontos mais legais que eu tenho acompanhado nas redes sociais, tenho estudado bastante sobre esse tema, é a questão dos subnichos de mercado. O Érico Rocha, que é um dos grandes aí, influenciadores das redes digitais e também sobre as questões que envolvem lançamento de produtos digitais, ele fala muito sobre essa questão de qual nicho você vai atuar, qual é o subnicho que você vai atuar, né? Então, por exemplo, se você está falando que você é um coach, por exemplo, e vai atuar com um nicho de serviços de coaching. De repente, se você atuar como um coach generalista, você não vai ter muitos clientes. Mas de repente você pode ver que até tem no mercado vários coaches que são muito especialistas naquilo que fazem. Então, um coaching que atua para pessoas que trabalham na área de marketing digital. Esse é um cara que tem um nicho, né? Aí se você pegar um cara que é um coaching que atua para profissionais da área de marketing digital voltados para a área de vendas de celulares. Esse é o subnicho. E se você conseguir subnichar mais ainda, um coach que atua com serviços específicos para pessoas que trabalham com marketing digital, que são da área de equipamentos celulares, mais celulares que são especificamente voltados para a especialidade de tirar fotos. Ou seja, aqueles celulares que têm câmeras super potentes. Então você vai subnichando, entendeu? O exemplo, você vai buscando ali. E quando você subnicha, o que acontece quando você subnicha? Aquele cara que precisa daquele serviço específico, ele vai buscar o especialista. Quem é o especialista daquela área, né? Por exemplo, se você tem um problema no seu joelho, você olha lá no médico, você vai no médico, você fala assim, olha, eu tenho um problema no joelho, preciso fazer um tratamento. Você vai buscar um clínico geral? Não. Você vai buscar um especialista de joelho? Talvez. Você vai buscar um especialista de joelho especificamente que trata pessoas que tiveram desgaste no joelho através de esportes. Esse é o cara que eu estou procurando. Entendem isso? Então, assim, subnichar é atender um mercado muito exclusivo. Se você quiser atender todo mundo, isso é muito complexo. Você vai acabar atirando para todo lado e não conseguir atingir um público-alvo específico. E aí vem uma característica super importante, que é você ser um especialista naquilo que você faz, ser um especialista em vendas de determinado produto.
ok? Vamos lá, o que mais? Bom, quando a gente fala então da questão de nicho, como que eu faço para atingir esse nicho? Se eu sou um empreendedor e não tenho tanto orçamento, se eu não tenho um budget grande para poder investir, obviamente eu vou ter uma característica de ser mais criativo para poder usar as redes sociais, para poder fazer aquele jogo de cintura necessário para conseguir atingir meu público-alvo, sem investir muita grana. Quando você fala, por exemplo, de empresas gigantescas, que têm budget gigantesco, é óbvio que elas disparam isso de uma maneira geral, com uma grana violenta, em vários canais de comunicação, e eles conseguem atingir o seu público-alvo. Mas quando você é pequeno, você não vai ter grana para fazer isso. Então você precisa ser assertivo nesse processo. E aí você precisa entender o seguinte: onde é que está o teu público-alvo, né? Onde que ele está localizado, onde que ele está fazendo as suas buscas, onde que ele interage. Por exemplo, você vai publicar algo que seja para o Facebook, ok, você pode publicar de forma generalista ou você pode publicar no Facebook de maneira específica, voltado para algum grupo. Quais são as hashtags que você utiliza quando você publica? E isso estou falando só de marketing digital, porque tem outros tipos de marketing que ainda existem e trabalham em conjunto, né? Vamos lá. Que mais? Tem outras coisas também que são importantes no processo de venda, que envolvem a questão de como que você faz com que o seu cliente tenha uma decisão mais efetiva com relação à compra de um produto, mas onde você já vai preparando ele para que ele não tenha tantas objeções. O que é objeção? São aquelas questões que o cliente fala assim: olha, eu não vou comprar porque eu não tenho grana, eu não vou comprar porque a questão do tempo para mim é importante, de repente é um curso, é uma distância, enfim. Objeções, tudo aquilo que faz que o cliente fala: olha, não dá para comprar. São as formas de pagamento, a estrutura do processo, a qualidade do produto, enfim. Qualquer coisa que o cliente fale que ele não, naquele momento ele não vai conseguir tomar a decisão de compra ou ele não vai querer comprar, é uma objeção. E aí existem técnicas para que você possa chegar na conclusão e descobrir quais são as objeções deles, e eu já vou falar sobre isso. Mas quando você começa a vender o teu produto, você precisa ter algumas questões que são importantes, que é a questão de criar uma estrutura de vendas, onde você possa, após ouvir o seu cliente, você contar uma história de alguma experiência que você teve, que envolva esse cliente no sentido de: olha, eu já tive um cliente que teve as mesmas questões que você está colocando e como que ele resolveu essas objeções para conseguir chegar no resultado final e efetivar essa compra. Para fazer isso, você precisa ter 5 passos importantes, tá? E aí a gente vai chegar nessa fase onde você primeiro precisa chamar a atenção do seu cliente. Esse é o primeiro item desses 5 passos, é o primeiro passo. Chame a atenção do seu cliente. Como que você faz isso? Perguntas direcionadas, né? Lógico, se tiver marketing poderoso por trás disso, efetivamente, isso é muito importante. Mas se você tiver perguntas direcionadas para o seu cliente, como o que ele quer comprar, para que ele quer comprar, o porquê, né? Qual razão, houve uma história por trás dessa decisão, né? Qual é a razão dele usar esse aparelho celular, por exemplo? Qual é a razão dele quer comprar um carro? De repente o cara quer comprar um carro que tem 7 lugares e o cara tem 3 pessoas na família. Faz sentido? Entendeu? E de repente você fala assim: não, o vendedor vai lá, vai vender o carro e tá tudo certo, ele vai ganhar a grana dele, a comissão. Mas esse cara pode ser que daqui a um tempo ele não esteja tão feliz com esse veículo, porque esse veículo é grande e você vendeu um negócio que o cara de repente nem queria. Então você, além de vender, você é um consultor da tomada de decisão do cliente. E isso faz com que ele fique muito feliz e volte a comprar com você ou com aquela marca específica. Mas, de maneira geral, quando você chama a atenção do cliente, você também pode trazer depoimentos, prova social. Para você que é coach, para você que é um consultor, para você que presta serviços, prova social é fundamental, tá? É fundamental. Se você entrar no meu site, por exemplo, eu que atuo como coach de carreira e consultor de recolocação profissional, tem vários depoimentos lá. E isso me ajuda a vender bastante, porque aquilo é história real, né? São histórias de vida que estão acontecendo, que estão ali posicionadas e que, por si só, já são demonstração de resultado e de serviço e de qualidade, né? O segundo ponto que é importante é realmente pesquisar quem é o seu cliente, né? E aí você deve conversar com ele, você deve explorar, prestar atenção na escutativa, né? Ouvir na essência. Então,
O que ele está te falando? Quais são os pontos que você deve prestar atenção? Quais são as palavras-chave que você deve pescar ali naquele momento da conversa para entender se aquilo ali é o que vai pegar na decisão da compra? Então você cria o quê? Uma estrutura de conversa onde ele te traz a situação. Qual é a sua situação? O que está acontecendo? Por que você quer comprar esse serviço ou esse produto? Depois você vai perguntar para esse cliente quais são os problemas que essa não compra, ou seja, essa falta desse serviço, desse produto, enfim, está acarretando para ele. Isso gera mentalmente no seu cliente uma maneira de estruturar a decisão dessa compra, né? Então ele começa a pensar, puxa vida, realmente eu tenho uma situação e essa situação me gera um problema e eu preciso resolver esse problema. Isso vai construindo toda essa estrutura para ele. Mas uma coisa que é importante é que nesse processo, na jornada do cliente, entre ele tomar a decisão da compra, o porquê que ele está comprando e toda essa estrutura que você está criando mentalmente para que ele tome a decisão, que você seja muito realista e claro com ele do processo que você vai atendê-lo, né? Para poder agregar valor, para poder mostrar para ele realmente, eu estou interessado em te atender e te entregar algo que você realmente precisa e você quer. Eu vou dar um exemplo bem claro, que eu atuo nessa área mesmo de coach e de processo de recolocação. Eu já tive clientes que eu recusei, né? Porque logo nas primeiras conversas eu entendi que o que eles precisavam era um psicólogo, um psiquiatra. Eles precisavam tomar uma decisão muito mais assertiva de contratar um serviço do que eu simplesmente falar, não, ok, me contrate, vou fazer o serviço contigo e tá tudo certo, né? Eu tive um exemplo de um cara que era um doutor, ele era pós-doutorado, etc., estudava em Londres, na Inglaterra, e ele queria voltar para o Brasil e queria se recolocar no mercado brasileiro. E aí nas conversas que eu tive com ele, foram 2 conversas, eu fui muito criterioso nesses pontos. Eu falei, se realmente quer voltar para o Brasil, qual é a razão que te faz voltar para o Brasil? Questões familiares, etc. Tá, mas e o que mais? Então eu fui explorando isso, né? De 0 a 10, qual é a tua vontade de voltar para o Brasil? É 7. Por que 7? Por que não é 8 ou 9? O que falta para chegar no 10? Porque mostrando para ele essa realidade de as dificuldades que ele ia ter para voltar para o Brasil versus a que ele estava tendo lá na Inglaterra, longe da família, de amigos, etc., como que ele colocaria isso na balança, entendeu? E aí esse cliente falou, não, realmente eu preciso pensar melhor nessa decisão, porque eu vou trocar uma dor por outra. E esse cara acabou não fechando um processo de recolocação, de volta para o Brasil, de busca de um trabalho aqui no Brasil, mas já é um cara que está pensando em fazer um processo de coaching mais à frente. Ou seja, eu já ganhei esse cara como um cliente para um próximo serviço, porque eu realmente ofereci algo que agregou valor para ele, mesmo, por exemplo, sem cobrar nada, né? Nessa primeira etapa. E são esses clientes que me indicam para outros clientes. Então, essa venda verdadeira, ela é muito importante. Você que é empreendedor precisa estar atento com isso. Não saia vendendo aleatoriamente para entregar algo que, de repente, seu cliente realmente não precisa. Porque pode ser que lá na frente esse cara realmente não vai voltar a comprar com você e principalmente não vai te recomendar para outros clientes. Mas vamos lá. Próximo item aqui é o terceiro item, que é a etapa onde você realmente consegue falar do seu produto, né? Então, assim, o seu cliente já te mostrou a situação que ele tem com relação ao problema, ele já trouxe para você quais são os problemas que são gerados para ele com relação à falta do produto ou do serviço que ele quer comprar, e é onde você chega e fala do teu produto. E aí, como que tu faz isso? Você vai falar do seu produto, das características, de que forma que ele vai ajudar. Você pode contar histórias que são as provas sociais de quem você já ajudou com isso e quais foram os resultados, de que forma foi feito, de que forma o seu produto pode, de repente, ser customizado para atender aquele cliente. Então, nesse momento que você faz. Então, primeiro você situaciona, você faz ele entender a situação, você faz ele trazer quais são os problemas que ele está tendo por causa disso, e aí você traz o teu produto e quais ganhos que ele pode trazer para você. E aí, nessa etapa, você deve ir além. Você deve entregar sempre algo a mais. Entregue um bônus para o seu cliente. Olha, eu vou te entregar o serviço, mas você vai ganhar uma garantia, você vai ganhar a opção que eu vejo muito hoje. Compre agora e se você não estiver satisfeito, devolva o seu dinheiro em 30 dias.
Tem muito disso hoje. Isso é um bônus que está sendo entregue para o cliente, né? Compre agora o produto e ganhe uma palestra que custa X mil reais, mas você vai ganhar essa palestra de graça. Tem uma série de questões que você pode montar uma estrutura de vendas para levar esse bônus para o seu cliente. E isso é muito legal e isso ajuda a tomada de decisão final para a compra do produto. Mas se mesmo assim o seu cliente fala, não, tudo bem, eu entendi, o produto é bom, o serviço é bom, eu realmente quero fechar a compra contigo, mas não vai dar. Por quê? Porque eu tenho a questão do pagamento, são poucas parcelas, eu queria parcelar mais, ou o valor está muito alto, eu queria um desconto, de repente o cara vai fazer um curso, mas ele está preocupado com a distância, que ele não consegue chegar, enfim, são as objeções. E aí essa é a hora que ele vem, ou não, né? Se não vier, ótimo, mas normalmente tem uma ou outra objeção, né? E normalmente as objeções, elas são muito parecidas, né? Então elas têm um padrão muito igual. E se não me engano, estatisticamente 5% das objeções são algo totalmente fora da caixa. Você fala, não, isso eu não esperava. Mas 95% das objeções são as mesmas e elas têm um padrão. E aí nesse contexto é onde você vai ter que trazer modelos e estruturas para poder atender essas objeções. Então, é forma de pagamento, então você não quer pagar em 3 vezes, se eu fizer em 4, se eu fizer em 5, e se eu fizer em 10 vezes, enfim, sempre tenha cartas na manga, entendeu? Você não quer fazer o curso, então a gente conseguiria de repente fazer um curso online? Eu tenho essa opção. Não quero comprar o aparelho porque realmente está um aparelho celular porque realmente está muito caro. Tá, mas eu tenho um outro aparelho que é parecido com características muito boas. Não quero comprar, por exemplo, um S10, né? Um Samsung S10, mas eu vou comprar um S8 porque já vai me comportar. Então, traga alternativas para o seu cliente, né? Olha, se você comprar hoje, eu vou te entregar uma garantia maior. Enfim, tenha cartas na manga, tenha estruturas para poder fazer com que esse cliente realmente efetive a compra com você, tá? E o que é mais bacana de tudo isso é que se você realmente entendeu a necessidade do seu cliente e você já mostrou para ele que dentro dos problemas que são gerados, você já conseguiu atender outros clientes, que foram aquelas histórias que eu falei para vocês, que são os depoimentos e a prova social. Nesse momento, quando você já contou isso para ele, você já está preparando ele com as questões que ele tem na cabeça dele nas objeções. Então, a facilidade que você vai ter de fazer ele tomar a decisão e já chegar com as objeções resolvidas na cabeça dele, essa facilidade você vai ter muito maior do que se você não fizer dessa forma, ok? E aí, estando tudo resolvido, então assim, olha, essa é a sua última objeção, então eu posso resolvê-la dessa forma. Você gostou? Faz sentido para você? Sim, ok. Aí vem a parte do fechamento, né? Aí é onde você já pode partir para os detalhes finais. Então, de que forma que você quer, por exemplo, fazer o contrato? Podemos assinar na terça-feira, na sexta? Já faça um fechamento específico. Qual a forma de pagamento que será feita? Quando que a gente pode começar? Você quer o produto para entrega agora? Como é que funciona? Todos esses detalhes finais, você já entra para que ele já possa, então, se direcionar para a decisão e efetivar a compra do produto ou do serviço, ok? Essas são as 5 etapas, tá? Eu sempre gosto de dar as referências, mas eu tenho estudado bastante essa questão de vendas no empreendedorismo. Eu vi um vídeo muito bacana falando sobre isso, que foram 5 passos infalíveis para realizar uma venda. Eu vi no YouTube com a Cláudia Lara com o Cláudio Lara e a Patrícia Meirelles, que entrevistou ele. Então, eu mesclei muito do que eu estou estudando com o que foi passado nesse vídeo, então essa é a referência desse estudo. E, como eu disse para vocês, é sempre importante entregar um bônus, né? E eu trouxe um bônus para vocês também. O bônus, cara, é o seguinte: faça mais com menos, seja criativo. Não se preocupe se você tem um orçamento gigantesco para fazer e você pode gastar muita grana para fazer um marketing do seu produto. Pense sempre como um empreendedor pequeno. De que forma que eu posso fazer isso de uma maneira mais efetiva? De que maneira que eu posso entregar valor para o meu cliente e acessar esse cliente, esse nicho ou subnicho, sem gastar uma grana violenta, por exemplo, com software de marketing e etc., que de repente você não vai nem usar tudo isso. Porque às vezes o cara tem muita grana, ele sai gastando e não pensa direito. De repente não tem toda aquela necessidade de usar uma série de serviços e canais para propagar o seu produto, né? E importantíssimo, nunca deixe de negociar. Então, mesmo que você tenha orçamento, negocie
tá, com seus fornecedores para que eles possam entregar o serviço mais maximizado e com qualidade possível, para que você possa atingir os seus nichos e subnichos e fazer uma venda efetiva, tá? Não deixa a grana subir na cabeça. Eu tenho X mil reais, eu vou comprar esse sistema e realmente você não vai usar 100% deles, né? E, como eu disse, entregue sempre mais, deixe seu cliente feliz, que ele vai voltar e vai te recomendar. É isso, galera. Eu agradeço para vocês toda essa atenção. É a primeira vez que eu apresento sozinho aqui, então... Sozinho não, que eu tô com o Pazoto aqui, tá do meu lado, mas tá tudo bem. Semana que vem já com entrevistados, né, novamente. Estamos com a agenda pronta aí. E lembre-se, acesse as nossas redes sociais. O nosso site é o radiogeek.com.br. As redes sociais tem a @radiogeekbr. E também o nosso WhatsApp 973136617. Um grande abraço para vocês e lembre-se, você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Tchau, tchau, obrigado. Hora do intervalo comercial, segura um pouquinho.